certo? Dívida de longo prazo, os fundamentos. Vamos dar uma olhada aí agora nesse tópico. Em última análise, então, todos os títulos de dívida de longo prazo, eles são promessas feitas pela empresa emitente de pagar o principal no vencimento e pagamentos de juros sobre o saldo não pago. Então, veja, todas as dívidas, todos os títulos, são, portanto, promessas, né? Ou seja, não há garantia de recebimento. Há um risco, portanto, há um risco intrínseco dentro de todas as dívidas. A gente toma dívidas, principalmente dívidas de longo prazo, você não sabe se a empresa daqui 5 anos está funcionando, se o negócio dela vai de fato dar certo. Então, ela tem uma promessa de pagar o que ela pegou de empréstimo até o vencimento e também os juros, que é o custo de você usar um dinheiro de terceiros. Além disso, há várias características que distinguem esses títulos mobiliários uns dos outros. Discutiremos algumas dessas características a seguir. O prazo de vencimento de uma dívida de longo prazo é o período em que a dívida permanece com saldo a pagar. Então, enquanto tiver saldo em aberto, essa dívida ela está em aberto. Então, saldo a pagar é dívida em aberto, certo? Os títulos de dívida, eles podem ser de curto, que é o que a gente já explicou numa sessão anterior, se eu não estou enganado, que é o vencimento em 1 ano ou menos. Então, qualquer dívida com menos de 1 ano é curto prazo. Qualquer dívida com mais de 1 ano é uma dívida de longo prazo. Essa diferença é importante também que você sempre tenha em mente e também é um raciocínio que funciona para alguns elementos da contabilidade. Então, se você estiver estudando também contabilidade, também vale em parte para algumas questões da contabilidade. Ou seja, uma dívida de curto prazo é uma dívida de até 12 meses. Uma dívida de longo prazo é uma dívida superior a 12 meses. Uma dívida de curto prazo também pode ser chamada de dívida não financiada. Uma dívida normalmente uma dívida de curto prazo para empresas, por exemplo, é o que também nós chamamos de capital de giro. A depender do negócio, 12 meses, o dinheiro que a empresa pega e paga, aquilo ali é chamado de capital de giro. Quando ela pega uma dívida, digamos, de 5 anos, isso aqui nós estamos falando de financiamento, certo? É mais ou menos. Agora, por exemplo, para as pessoas físicas, isso também se aplica. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o meu cartão de crédito e divido uma compra em 6 vezes, isso é uma dívida de curto prazo. Mas quando eu financio uma casa em 30 anos, esse é um financiamento, uma dívida de longo prazo. Ou um carro em 3, 4 anos. Essa é uma dívida também de longo prazo, certo? Então, é importante ter isso em mente. Aqui tinha 2 notas de rodapé. Então, na primeira nota de rodapé diz o seguinte: não existe uma distinção universalmente aceita entre dívida de curto e de longo prazo. Ok, ainda que não seja universal, normalmente, vamos falar aqui do caso brasileiro, a gente encontra, sim, digamos assim, normativas não, mas instruções de que é mais ou menos isso. Dívida de curto prazo menos de 12 meses, dívida de longo prazo mais de 12 meses. É claro que a gente não pode afirmar que isso é no mundo inteiro. Não sei como é que isso opera, sei lá, na China ou na Rússia, ou que são países, enfim, ou no Japão. Então, assim, claramente, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui é um manual americano, normalmente você trabalha com esses prazos, certo? Além disso, com frequência as pessoas podem fazer a dívida de prazo intermediário. Aí as dívidas de prazo intermediário, elas são também tratadas como dívidas de médio prazo, com vencimento de mais de 1 ano e menos de 3 a 5 anos ou até mesmo 10 anos. Claro, e aí vai depender de que tipo de operação você quer. Tinha uma segunda nota de rodapé ali, né? A dívida não financiada. A palavra final, funding, faz parte do jargão de finanças, né? Então, fund é fundo, né? Em geral, ela se refere ao longo prazo. Assim, uma empresa que pretende alongar suas dívidas pode querer substituir a dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo, que é justamente você fazer um funding, né? Ou seja, eu pego uma dívida que tá me criando dificuldades no curto prazo, eu refinancio ela
com longo prazo e suavizando, digamos, pagamentos, né? Essa também é uma forma de você fazer, e aí é uma expressão em inglês, mas que faz parte também do jargão do mundo financeiro, você ir em busca de funding, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Um título de dívida pode ter, então, os nomes de nota, obrigação, bônus ou debêntures. Como a gente já falou no começo do capítulo, você tem vários nomes e é importante que você conheça a possibilidade de você encontrar um título com um nome diferente. Mas se trata, em termos gerais, de um título de dívida. A rigor, no mercado norte-americano e internacional, um título do tipo bond, né, que seria obrigação, é uma dívida com garantias. Entretanto, no uso comum, a palavra título de dívida se refere a todos os tipos de dívidas com garantias ou sem garantias. Como eu falei, título de dívida é uma expressão, é um termo mais genérico do que os termos específicos. Portanto, continuaremos usando o termo genericamente ao nos referir a uma dívida de longo prazo como título de dívida. Da mesma forma, normalmente, a única diferença entre uma nota e um título é o vencimento original. As emissões com um vencimento original de 10 anos ou menos quase sempre são chamadas de notas ou notes. E as emissões de prazo mais longos são chamadas de obrigações ou bonds. Aqui, claro, um livro que está utilizando, digamos assim, o desenho institucional dos Estados Unidos. No Brasil não seria muito diferente, não. Nota promissória, tem um outro, debênture é um termo usado muito no Brasil também. Enfim, os termos não interessa. O que importa é esse termo genérico, são títulos de dívidas. Né? As duas formas principais de dívida de longo prazo são a emissão a mercado e a colocação privada. Então, basicamente, você tem duas formas de você lançar um título. Você emite a mercado e você faz a colocação privada, que seria, digamos assim, algo mais pontual, restrito a alguns compradores. Vamos nos concentrar nas obrigações de emissão pública. A maioria do que dissemos sobre elas vale também para a dívida de longo prazo de colocação privada. A principal diferença entre a dívida de emissão pública e a dívida de colocação privada é que a colocação diretamente com o emprestador e não há uma oferta ao público. Ou seja, a dívida de colocação privada, na verdade, você já tem um acordo com o emprestador. Em geral, esse tipo de dívida pode ser negociado com emprestadores privados, principalmente grandes fundos de pensão ou de investimento, que precisam alocar bilhões e aí eles fazem operações, digamos assim, específicas, né? Porque eles precisam alocar, digamos assim, 2 bilhões por 30 anos. Então eles vão fazer alocações. A emissão a público, eu, você, qualquer um, em linhas gerais pode comprar. Claro que tem alguns parâmetros, principalmente de aplicação mínima, de investimento mínimo, mas em geral pode. Está mais aberto ao público. Como se trata de uma transação privada, os termos específicos dependem das partes envolvidas. Existem muitas outras dimensões da dívida de longo prazo, incluindo coisas como garantias, opções de resgate, fundos de amortização, as classificações de riscos e as cláusulas protetoras. Então, os títulos de dívida vão ter características diferentes. Então, portanto, veja, não são operações muito simples para pequenas empresas. É por isso que pequenas empresas, assim como nós, pequenos tomadores de dinheiro, em geral, nós vamos no banco, porque o banco tem produtos, digamos assim, o que nós já chamamos assim, produtos de prateleira. Então eu posso ir lá e eu posso comprar um produto que já tem uma linha, um desenho de produto e eu tenho que aceitar aquele desenho. Quando nós estamos falando dessas operações de dívida muito grandes, de longo prazo, de grandes corporações, com grandes fundos de pensão, o que acontece? Você tem produtos específicos. Então você tem várias dimensões aí, como diz, né? Pode botar garantia, não garantia, opção de resgate, não opção, conversão em ação ou não conversão em ação, fundo de amortização, classificação de risco. Você tem uma série de coisas.
A tabela anterior ilustra essas características a um título emitido pela empresa farmacêutica Bristol Myers Squibb. Não se preocupe se não conhecer alguns dos termos, eles serão discutidos em breve. Muitas dessas características serão detalhadas na escritura de emissão do título da dívida e, por isso, vamos discuti-la primeiro. Então, se a gente vier aqui, ó, na tabela, nós vamos ver, como os autores falaram aí, o importante ainda não é compreender tudo. Mas veja, aqui são as características dos títulos, né? Então, o quanto a empresa vai precisar, o montante, a data da emissão, qual é o vencimento, veja uma dívida de 30 anos, valor de face, o cupom anual que vão pagar, o preço da oferta, datas dos pagamentos dos cupons, garantia, né? Os títulos não oferecem garantia específica de nenhum ativo, mas uma empresa pode botar como garantia, digamos assim, uma indústria, um terreno, enfim, uma instalação ou ações como garantia, né? Ou seja, se não pagar, 20% da empresa será alienado aos credores. Fundo de amortização, não tem. Opções de resgate antecipado, qualquer momento. Preço da opção de resgate. E a classificação, que é qual foi a empresa de risco, quais foram as empresas de riscos que classificaram. Então, veja, a Moody's deu A2, a Standard Poor's SP deu A. Então, aqui é o nível de risco do título. Os títulos têm uma classificação de crédito relativamente alta, mas não é a melhor. Então, quem vai investir, por exemplo, um fundo de pensão, normalmente só pega títulos dos chamados, né, grau de investimento, né? Ou seja, ações, são dívidas ou ações que pertencem a uma instituição, uma empresa que tem o selo de bom pagador. Então aqui você tem uma empresa com selo. Então note que, como se tratam de operações bilionárias muito específicas e de grandes empresas que têm dinheiro para pagar advogados, os bancos que vão distribuir os títulos, etc, tem que cumprir normas de regulamentos, no caso do Brasil, da CVM, nos Estados Unidos também, do órgão regulador deles, se na Europa a mesma coisa. Então, consequentemente, são produtos que não são os chamados produtos de prateleira, né? São chamados produtos específicos, são os produtos que você pode desenhar para o cliente e para o emprestador. Então, agora a gente vai ver algumas características do título. Então, você está vendo aqui, ó. Agora a gente vai ver a escritura de emissão. Mais à frente aqui nós vamos ter outros detalhes, né? Então aqui a garantia, deixa eu passar aqui até longo, né? Aí você tem a classificação de risco e por aí vai. Então note que fatores de risco, risco de mercado. Não, aqui estão todas, tá na letra menorzinha aqui, a amortização, preferência. Então nós vamos ver aqui